Pois é, pessoal. Terminou agora há pouco o jogo na Neoquímica Arena. Derrota injusta do Corinthians, uma derrota cruel. Tá? Cruel em todos os sentidos, até porque por aquilo que o Corinthians produziu ao longo da partida, o Corinthians não merecia perder esse jogo, muito pelo contrário. Se nesse jogo tinha um time que merecia sair com a vitória, esse time certamente seria o Corinthians, pelo que produziu, pelo que criou. O Palmeiras não fez nada. O Palmeiras não criou nada ao longo da partida, mas foi eficiente na única chance clara que teve. Bom, para você aí que está me assistindo, peço para você deixar seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos juntos. Primeiro tempo, cara. Primeiro tempo o Corinthians amassou. Primeiro tempo o Corinthians, não vou dizer que deu um baile, mas o Corinthians, cara, foi superior que o Palmeiras em todos os sentidos. Sentido de vontade, sentido de intensidade, no sentido de criação. Foi melhor em todos os aspectos. Eu sei que vai ter palmeirense falando que não foi pênalti do Carlos Miguel. E, sinceramente, antes que falar, esse é clubista, esse é clubista. Pessoal, pra mim foi pênalti sim, tá? O Carlos Miguel, ele erra o tempo de bola, ele em nenhum momento ele pensa em pegar a bola, ele atinge só a cabeça do Gustavo Henrique, pênalti bem marcado. E aí na cobrança, o Memphis vai e protagoniza uma, uma das cenas mais bizarras que eu já vi um jogador fazer com a camisa do Corinthians. Tudo bem que o Andreas Pereira pode ter feito que pode ter feito o que fez, né? Enfim, pode ter como é que fala? Ter pisado na marca. Só que o Memphis também tem que olhar também para ver se não tinha buraco, tudo aquilo que o jogador vai fazer os últimos ajustes antes de realizar a cobrança. E cara, não há outro culpado a não seja o próprio Memphis Depay bater o pênalti da forma como ele bateu, cara. Mas mesmo depois, e cara, para você ver que o futebol ele é tão cruel, porque o Memphis, ele havia sendo, ele começou bem o jogo. Ele tava afim de jogo, tava buscando o jogo, tava participativo, mas um pênalti perdido, uma tomada de decisão errada pode simplesmente abalar o jogador. E foi o que aconteceu com o Memphis. O Memphis simplesmente foi um dos piores em campo depois do pênalti. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu. Mano, você, ó, segundo tempo, mano, puta merda, cara, que resultado injusto, mano. Puta merda. Ó, rapaziada, desculpa ser repetitivo, mas o Corinthians, assim, o Palmeiras não viu a bola, mano. O Palmeiras tava parecendo o Bambam na luta contra o Popó. Um tempo teve um chutaço ali do Bidu de fora da área. O Carlos Miguel fez uma grande defesa. Também teve uma cobrança de escanteio na cabeçada do Gabriel Paulista. O Carlos Miguel pegou a queima-roupa, mas não foi aquela grande defesa. Claro, sem tirar o mérito também, até porque o Gabriel Paulista facilitou também, cabeceou em cima dele. E cara, no jogo de hoje, três culpados. O Garro, por ter errado o passe no meio de campo. O Garro tinha acabado de entrar, estava descansado e simplesmente entrou mais cansado que os que tinham começado jogando. Tanto que, se você for pegar a origem do gol do Palmeiras, é ele quem erra o passe, sai o contra-ataque do Palmeiras, o Maurício chuta, o Hugo Souza falha, tá? O Hugo Souza falha sim. Cara, o goleiro do nível do Hugo Souza, que recentemente recebeu propostas do Besiktas, recebeu proposta do Milan, Copa do Mundo também tá vindo por aí, não pode rebater a bola pro meio da área igual ele rebateu. O goleiro, quando ele vai rebater a bola, ou ele rebate a bola para escanteio, ou ele rebate a bola para lateral. Ou, para lateral não, desculpa. Ou ele segura,
ou eles palmam para escanteio. Não há outra solução a não ser essas duas. Ele espalmou para o lado e o Flaco Lopes, como oportunista, fez o gol da vitória do Palmeiras. Então, ó, 3 culpados da derrota de hoje. Hugo Souza, vou começar. É que se você for fazer a ordem, primeiro vem Memphis, por ter perdido o pênalti. Até porque se ele converte aquele pênalti, a história do jogo com certeza teria sido outra. Aí depois do Memphis, você que escolhe. Você pode colocar o Garro, você pode colocar o Hugo Souza também. Mas a minha escolha é a seguinte: Hugo Souza. Depois do Hugo Souza vem o Garro. E depois do Garro vem o Memphis. Por quê? Porque um time começa pelo goleiro. Se você não tem um goleiro que passa segurança, você não existe um time. Enfim. E o começo de temporada do Hugo Souza também não é nada bom. E isso sem falar que ele havia falhado no clássico contra o São Paulo, no gol do Tapia. Falhou contra o Santos também, no empate, na cobrança de falta do Gabigol. E agora no clássico contra o Palmeiras ele falha novamente. Também, de destaque negativo, como falei, péssima partida do Memphis até depois do pênalti perdido. Péssima partida também do Yuri Alberto. Não ganhou um duelo com o Gustavo Gomes. Pensando agora pelo lado positivo, uma excelente partida da dupla de zaga, tanto do Gabriel Paulista, apesar do chute ter desviado nele no gol do Palmeiras. Mas se você for analisar o jogo do Gabriel Paulista, é muito bom. Venceu praticamente todos os duelos que teve contra o Vitor Roque. Excelente jogo também do Mateuzinho. Enfim, o time em si jogou bem, cara. Só que é coisas mesmo que realmente só o futebol mesmo para nos proporcionar. Mas, Armeira, relaxa que no mata-mata aí nós se encontramos. E aí eu quero ver a camisa pesar.